Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 24ª aula. Nesta aula, nós vamos estudar o cânon 1102, sob condição de futuro, o cânon 1103, violência ou medo, o cânon 1104, presença necessária na manifestação do consentimento, o cânon 1105, o matrimônio por procuração, e o cânon 1106, matrimônio por intérprete. Também o cânon 1107, sobre a presunção sobre o consentimento. Com esta aula, nós vamos concluir o capítulo 4, sobre o consentimento matrimonial, e depois, então, na próxima aula, iniciamos o capítulo 5, da forma da celebração do matrimônio. Então, o cânon 1102 nos coloca que não se pode contrair validamente o matrimônio sob condição de futuro. Então, nós veremos o que se trata esta condição de futuro e por que não se pode contrair validamente um matrimônio tendo uma condição de futuro. O parágrafo 2º nos coloca, então, condição de presente e condição de passado. O matrimônio contraído sob condição de passado ou de presente é válido ou não, conforme exista ou não aquilo que é objeto da condição. Parágrafo 3º. Todavia, a condição mencionada no parágrafo 2º não pode licitamente ser colocada sem a licença escrita do ordinário local. Então, quer dizer que eu posso colocar condição para contrair matrimônio? Posso, claro que eu posso colocar condição, com exceção de uma condição de futuro. Por que uma condição de futuro não pode? Porque a condição de futuro coloca para outro momento a validade do consentimento, que não aquele momento em que o consentimento está sendo prestado. Já a condição de passado ou de presente, ela valida ou não o matrimônio de acordo com a existência ou não da condição que foi colocada. Logo mais explico sobre isso. É claro que sempre que se for colocar uma condição de passado ou de presente, se requer uma licença escrita do ordinário local. Cânon 134, quem é o ordinário local? Neste caso, o bispo diocesano, ou os equiparados ao bispo diocesano, o vigário geral e o vigário episcopal. Em relação ao consentimento condicionado, ou seja, mediante condição, se coloca uma condição, seja de presente, de passado e de futuro, entrou no ordenamento canônico a partir da segunda metade do século XII. A primeira menção a esta condição aparece no Decreto de Graciano, composto entre 1140 e 1142, e aparece definitivamente nos decretais de Gregório IX, de 1227 a 1241. Então, estas duas fontes era o que existia de material normativo na Igreja, que somente em 1917, ano das aparições de Nossa Senhora de Fátima, teve o seu primeiro Código de Direito Canônico. Até então, não existia um Código de Direito Canônico, existiam outras formas, né, de materiais normativos, como os decretais de Gregório, o decreto de Graciano, entre outros. O termo condição, apresentado pelo cânon 1102, é colocado no direito com duplo significado, ou seja, como condição legal e como condição voluntária. A condição legal, ou conditiones iuris, condição de direito, são aquelas estabelecidas pela lei e compreendem os requisitos do direito
para a validade e eficácia de um ato ou negócio jurídico. A condição voluntária, conditiones voluntatis seu facto, conhecida também como condição de fato, são aquelas colocadas ao ato ou ao negócio jurídico por uma parte ou pelas duas partes, e consistem em uma circunstância externa da qual se faz depender o valor do ato ou do negócio jurídico. Então, esta condição que nós estamos falando aqui é este tipo de condução voluntária, né, que consiste em uma circunstância externa da qual se faz depender o valor do ato ou do negócio jurídico. Então, esta condição pode ser de passado, de presente e de futuro. A de passado e de presente não tornam nulo o matrimônio, mas a condição de futuro torna nulo o matrimônio pelo simples fato dela existir. Por quê? O consentimento dado não tem sua validade quando está sendo prestado, e sim, é claro, terá quando se observar a condição colocada. O matrimônio é essencialmente um contrato fundado sobre o consentimento. Consentimento é que dá origem ao matrimônio. E o que dá origem ao consentimento é a vontade dos contraentes. Como tal, pode ser submetido a condições se a lei não proíbe. Então, no caso do matrimônio, a lei proíbe apenas a condição de futuro, mas não proíbe a condição de passado e a condição de presente. Obviamente, não se pode aplicar a condição de futuro, que faz depender a validade do matrimônio a partir da verificação da circunstância colocada, e não a partir do momento em que o matrimônio está sendo celebrado, em que o consentimento está sendo dado. Ora, se naquele momento em que o consentimento está sendo dado, eu não coloco o seu devido valor naquele momento e o jogo a validade do meu consentimento para o futuro, então significa que naquele momento o consentimento está sendo inválido, porque o matrimônio é indissolúvel pela sua própria natureza e na sua raiz. Uma condição de futuro, colocada por ocasião da celebração do matrimônio, o tornaria nulo. Por quê? Porque excluiria a propriedade essencial da indissolubilidade. Ao contrário, podem ser aplicadas teoricamente, seja a condição de presente e a condição de passado. A condição de futuro é constituída por um fato futuro e incerto. Este tipo de condição tem um efeito suspensivo, suspende naquele momento em que está sendo dado o consentimento. Ora, se suspende o consentimento, então quer dizer que naquele momento o consentimento está suspenso e não está sendo dado, então, um consentimento válido, né? Em relação aos efeitos do consentimento, pois a pessoa, embora preste o seu sim, acaba por manter em suspenso sua obrigação efetiva em relação ao vínculo matrimonial, até que tenha sido cumprido o fato colocado como condição para o próprio matrimônio. Então, um exemplo. Maria diz para João que somente se sentirá unida de fato a ele, ou seja, está colocando uma condição de futuro, quando ele arrumar um emprego fixo e estável. Então, o seu consentimento, no momento, não está sendo válido, porque naquele momento ela não se sente unida ao João. Só vai se sentir unida ao João quando ele tiver um emprego depois do casamento. Neste caso, o consentimento dado ficará suspenso até a realização de tal condição e, portanto, inacabado. E se é inacabado, é nulo.
O matrimônio celebrado sob condição de futuro é nulo, pois, na verdade, não há um verdadeiro consentimento, ou seja, no momento do matrimônio em que o consentimento esteja sendo dado, né, não existe um verdadeiro consentimento. Por quê? Porque a vontade não é para consentir naquele momento, mas somente quando ele arrumar um emprego fixo. Ora, se a vontade não é pelo consentimento verdadeiro naquele momento, então, obviamente, ele é um consentimento nulo. Condição de passado e de presente. Na condição de passado e de presente, o fato já é certo no momento em que o consentimento é prestado, embora escape ao conhecimento da pessoa que estabelece uma condição a esse respeito. Exemplo: se Paula falasse a João, só me caso com você se não tiver antecedentes criminais. Então, estando verificado que, de fato, o João não tem nenhum antecedente criminal, uma condição de passado, então o consentimento será válido. Vamos supor que depois Paula descobre que João, de fato, tem antecedentes criminais. Então, significa que o objeto da condição, no momento do matrimônio, não existia. Então, se a condição era para que não tenha antecedentes criminais, e ele tinha, de fato, antecedentes criminais, então, neste caso, o matrimônio é nulo. Ou então, só me caso com você se não tiver uma doença contagiosa. Ou só me caso com você se você for virgem, seja uma condição de presente. Então, vamos supor que se descobre, né, que tinha de fato uma doença contagiosa, então o matrimônio será nulo. Será nulo por quê? Porque a condição colocada de não ter uma doença contagiosa, na verdade, não existia. Então, estaria sujeitando o próprio consentimento matrimonial a uma condição de passado ou de presente, respectivamente. Fica claro que, existindo uma condição de passado ou de presente, o matrimônio que tenha correlação com tais condições será válido ou não à medida que exista ou não o fato que é objeto da condição no momento em que o consentimento é prestado. Então, não tinha antecedentes criminais. Isso é verídico? Matrimônio válido. Tinha antecedentes criminais? Então, matrimônio nulo. Convém observar que a condição de passado e de presente, para invalidar um matrimônio, deve ser colocada mediante um ato positivo de vontade, que no momento da prestação do consentimento deve estar presente como atual ou virtual. Por exemplo, quando os noivos vão fazer a entrevista com o pároco pergunta, tanto para o noivo quanto para a noiva, se eles colocam alguma condição para este matrimônio. Então, a pergunta feita refere-se exatamente a este tipo de condição, a uma condição de passado, a uma condição de presente ou a uma condição de futuro. Então, se eles colocam alguma condição de passado e de presente, então precisa se requerer a licença escrita do ordinário local. Se for uma condição de futuro, esta condição não pode ser colocada, pois ela levaria a um consentimento, naquele momento, inválido. Depois, então, nós temos o cânon 1103, que se refere à violência ou ao medo grave. Ou seja, aqui nós temos violência, um mal físico, e medo grave, nós temos um mal moral. Então, é inválido o matrimônio contraído por violência ou por medo grave, proveniente de causa externa. Então, vejam bem que aqui tem, né, uma
questão restritiva, não é qualquer violência ou qualquer medo grave. Precisa ser, por exemplo, que o medo grave seja proveniente de uma causa externa, ainda que incutido não propositadamente, para se livrar do qual alguém seja forçado a escolher o matrimônio. Né? Aqui a violência. Se você não casar, eu te mato. Ou eu vou te espancar se você não casar. Né? Ou medo grave. Né? A menina está grávida e tem tanto medo dos pais que pode sofrer, né, uma causa externa, pode sofrer represálias. Então, por esse medo, né, ou por esta violência, não vejam outra coisa a não ser escolher o matrimônio. Ou seja, que neste caso a violência e o medo grave forcem ou um ou as duas partes, né, a escolher o matrimônio. O Cânon 125 nos diz assim, que o ato praticado por violência infligida externamente à pessoa, se você não casar eu te mato, e a qual esta de modo nenhum pode resistir, considera-se nulo. Este é o caso da violência, é um mal físico. Agora aqui o parágrafo 2º, o medo grave, também conhecido como mal moral. O ato praticado por medo grave incutido injustamente ou por dolo é válido, né, salvo determinação contrária do direito. Então, neste caso, né, no direito matrimonial, o medo grave proveniência de causa externa, né, aonde a pessoa, para se livrar do qual alguém seja forçado a escolher o matrimônio, então o matrimônio é inválido. Então, o direito está determinando que, neste caso, o medo grave, quando a pessoa é forçada a escolher o matrimônio, também, então, determina a invalidade do matrimônio. Mas pode ser rescindido por sentença do juiz a requerimento da parte lesada ou de seus sucessores nesse direito ou de ofício. Isto como já acabei de explicar. O cânon 219 diz assim: todos os fiéis têm o direito de ser imunes de qualquer coação na escolha do estado de vida. Então, isto significa que ninguém pode ser obrigado ao matrimônio, como também ninguém pode ser obrigado à vida religiosa, né, ou à vida sacerdotal. Então, quando, por exemplo, os pais vêm procurar o batismo e eles são amaziados, né, a paróquia não pode coagi-los, né, a escolher o matrimônio, porque eles têm direito de ser imunes de qualquer coação. Então, porque vão batizar os filhos, então os pais têm que ser casados, têm que ser obrigados a serem casados? Não, porque eles não podem sofrerem coação na escolha do estado de vida. A violência física é aquela ação efetivamente tomada por alguém que materialmente constrange o outro a fazer algo que não deseja, ou seja, falta aquela liberdade interna, vai realizar aquele ato por causa desta violência. Não tendo a pessoa constrangida nenhuma possibilidade de se opor à ação violenta, o que representaria, sem dúvida, um defeito completo de consentimento, porque falta a liberdade interna, porque está sendo obrigado ao matrimônio, provocando então um matrimônio nulo. Hoje em dia, este tipo de violência, no caso do matrimônio, é um pouco mais raro, embora existente. Já o medo é uma realidade bem mais frequente. Então, o que é o medo? O medo é uma perturbação psíquica, ou, mais concretamente, é uma perturbação da mente causada pelo conhecimento de um mal presente ou pela previsão de um mal futuro. Ou seja, a menina está grávida e ela prevê, dentro ela entra de uma tal forma, uma perturbação psíquica, né, que ela preveja
que, pelo fato dela estar grávida, pode vir a acontecer que ela seja expulsa de casa ou até mesmo pelo medo do mal que sofrerá quando a sociedade tomar conhecimento da sua gravidez. E então ela tem aquele medo, aquela mente, perturbação da mente, de que será então mal falada na sociedade. Assim, o medo é sempre algo subjetivo, ou seja, é interno, né? É da pessoa a quem o padece. Contudo, a fonte do medo pode ser interna ou externa a quem o padece. Por exemplo, uma fonte interna. Eu tenho medo que meu pai possa me expulsar de casa, né? Mas isso de fato não acontece. Então, ou uma externa ou interna também fica mal falada. E é exatamente em relação à sua procedência que o medo é classificado ab intrínseco, de forma interna, e ab extrínseco, de forma externa. Por medo ab intrínseco, interno, entende-se aquele proveniente de uma causa interna ao paciente, como um remorso de consciência, né, por ter ficado grávida, sentimento de culpa, porque já tem muito tempo de namoro, uma obsessão, uma autossugestão, né, os próprios pais sugestionaram, né, a pessoa, ou mesmo de uma causa externa ao paciente que não provém de uma ação livre ou voluntária, como um terremoto, uma tempestade. Por medo, então, ab extrínseco, entende-se aquele proveniente de uma causa externa ao paciente, livre ou voluntária. Normalmente possui uma fonte externa, ou seja, se encontra fora do paciente e, portanto, é causado por uma ou mais pessoas mediante um comportamento positivo, ainda que não direta e indiretamente voltado para extorquir o consentimento matrimonial. Então, você ficou grávida, agora você vai casar, né? Ou seja, o pai e a mãe obrigam. É considerado grave o medo que, num caso concreto, tenha efetivamente constituído a razão pela qual determinada pessoa celebrou um matrimônio não desejado. Então, ela não queria aquele matrimônio, mas por causa deste medo interno ou externo, ela acabou contraindo o matrimônio. Não é necessário que a única saída seja o matrimônio, mas basta que a pessoa julgue que a eleição do matrimônio é para ela um meio moralmente possível e eficaz para evitar o mal que teme, mesmo estimando que existam outros meios para evitar o mal temido, mas que, porém, ou não são humanos, como seria o caso de levar a seus pais ao tribunal, ou são moralmente lícitos, como, por exemplo, fazer um aborto e se livrar da gravidez para não ter que se casar, né? Então, este caso também não basta que a única saída seja o matrimônio, mas que a pessoa julgue que o matrimônio para ela naquele momento é um meio moralmente possível para evitar o mal que teme. O Cânon 103, 1103, fala do vis et metus, ou seja, violência ou medo. Fala-se aqui de mal físico e mal moral. Nos cânones precedentes, do 1096 a 1100, são considerados os vícios do consentimento matrimonial que nascem diretamente da faculdade intelectiva, ou seja, a ignorância, o erro e o dolo. No Cânon 1103, se consideram os vícios do consentimento em relação direta com a vontade, ou seja, a violência e o medo. A violência física é mais do que um vício do consentimento, pois não existe consentimento. Já o temor ou medo, que por si não suprime a vontade, mas a diminui, via de regra, o consentimento existe, a não ser que seja provado que o medo de uma causa externa, uma pressão psicológica, tenha diminuído a vontade do contraente ou dos contraentes. A violência física infligida externamente, absoluta,
contra a qual o contraente não pode opor nenhuma resistência, se não casar eu te mato, né? Então torna nulo o matrimônio. A violência moral exercitada mediante ameaças, pressão psicológica, também chamada de temor reverencial, e determina no contraente um estado de perturbação e de temor que o impeça de agir com plena liberdade, ou seja, no consentimento, esta violência moral não o levou a ter plena liberdade no momento do consentimento. Se provada, então torna nulo o matrimônio. No temor reverencial, no medo, é inválido ex iure eclesiástico, pelo direito eclesiástico, e também ex iure nature, do direito natural, as seguintes condições que devem ser consideradas unitariamente e não separadas. Ou seja, que o temor seja grave, tem que ser um temor grave, não é qualquer temorzinho, em sentido absoluto ou até mesmo relativo, em ordem a uma pessoa determinada, considerando as suas condições psíquicas e das circunstâncias concretas, em particular, da gravidade da ameaça. Depois, que o temor provenha de algo externo, ou seja, da outra parte ou de outra pessoa interessada. Fica, portanto, excluído o temor produzido por um evento natural, um terremoto, uma enfermidade, né, ou assim por diante. Estou casando só por medo de terremoto, por medo de enfermidade. Isso não entra. Que prejudique realmente o consentimento matrimonial, no sentido que o sujeito, para se liberar do temor, se libertar deste temor, não tenha outra alternativa que não seja o matrimônio. Não é necessário que o temor seja suscitado intencionalmente, temor direto, para obrigar a pessoa ao matrimônio. É suficiente que exista objetivamente ameaça, por exemplo, a moça ficou grávida e subjetivamente, né, ela imagina que o pai, ao saber, pode expulsá-la de casa, né, ou pode acontecer alguma outra coisa. Então, um temor indireto. Mesmo é claro que depois se verifique que esta ameaça não existia objetivamente, mas subjetivamente nesta pessoa, né, existia esta ameaça. E que o sujeito, para evitar a ameaça, se veja constrangido a recorrer ao matrimônio. O cano 1104, então, a manifestação do consentimento. Veja bem, para contraírem validamente, aqui está sendo claro, contraírem validamente o matrimônio, requer-se que os contraentes se achem simultaneamente presentes, por si ou por meio de procurador. Então quer dizer que o matrimônio católico também pode ser feito por meio de procurador? Pode, mas isso nós veremos mais adiante. Agora, o fato aqui, primeiramente, que nós temos que ter conhecimento é que na celebração do matrimônio, no momento da manifestação do consentimento, os dois precisam estar presentes. Os noivos devem exprimir oralmente, né, exprimir oralmente o consentimento matrimonial. Mas, se não puderem falar, podem exprimir o consentimento por sinais equivalentes. O consentimento matrimonial deve ser manifestado externamente. Ora, e para que seja manifestado externamente, é necessário que os dois estejam presentes por si mesmos ou por meio de procurador. Por lei natural, bastaria qualquer meio idôneo de presença, por escrito, por telefone, oralmente e com sinais, etc. Com a intenção de tutelar a dignidade do matrimônio e lhe assegurar com maior eficácia a validade, a lei canônica estabeleceu algumas modalidades precisas, ou seja,
Antes de tudo, é necessário, né, para a validade do matrimônio, a presença física dos contraentes. Que presença física? A presença pessoal dos dois ou por meio de um legítimo procurador, que depois nós vamos ver como que se legitima este procurador, que pode ser tanto da parte de um contraente quanto da parte dos dois contraentes. Pode ser que no momento do consentimento esteja uma das partes com o procurador da outra parte ou que estejam presentes os dois procuradores para que possam manifestar publicamente o consentimento. É necessária também a presença simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, porque o consentimento que os contraentes devem manifestar é um ato de doação e de aceitação recíproca. Então, se uma parte está e o outro dará o consentimento por meio de procurador, o procurador tem que estar presente simultaneamente ao mesmo tempo em que a parte presente manifeste o seu consentimento. A presença, enfim, deve ser ativa, no sentido que os contraentes devem exprimir o seu consentimento verbal. Por isso que, quando nós falamos que os ministros do consentimento matrimonial são os contraentes, porque a sua participação naquele momento é uma participação ativa e não uma mera participação passiva. No caso que não seja possível a expressão oral, por exemplo, uma pessoa que é surda, que é muda, bastariam sinais equivalentes. Que sinais equivalentes? Linguagem de libras, acenar com a cabeça, o aperto de mão, a troca de alianças, a própria assinatura no ato do matrimônio. Então, são sinais também equivalentes que manifestam a manifestação do consentimento da pessoa. O uso de tais sinais, na hipótese em que não tenha significado de algum motivo que expresse uma vontade, obviamente não torna o matrimônio inválido. De outro lado, o simples silêncio, aquela história que diz que quem cala consente, neste caso não serve para um sinal de manifestação do consentimento. A simples presença passiva seriam juridicamente inoperantes, porque não manifestam externamente a vontade interna em modo inequívoco, ou seja, de forma clara. Então, para que o matrimônio seja válido, é preciso a expressão oral ou alguns sinais que manifestem a vontade da pessoa. Se a pessoa fica apenas em silêncio, então isto significa que aquele seu silêncio juridicamente não faz acontecer um consentimento matrimonial. O cano 1105, então, matrimônio por procuração. Para se contrair validamente o matrimônio, por meio de procurador, requer-se. Então, aqui são as condições que estão sendo requeridas para que um matrimônio possa acontecer por meio de um procurador. Que este procurador, né, haja mandato especial para contrair com pessoa determinada. Então, João, né, eu nomeio João como meu procurador para manifestar o meu consentimento juntamente com a Maria, ou seja, um mandado especial para uma pessoa específica, né, com quem vai manifestar o consentimento a uma pessoa determinada. E que o procurador seja designado pelo próprio mandante, não por outra pessoa, e exerça pessoalmente o seu encargo. Então, quer dizer que o procurador, né, que é uma pessoa delegada, né, pelo próprio mandante, ela não pode subdelegar a outras pessoas o exercício da sua função de procurador. É ela mesma que tem que realizar. É claro que se deve observar, aqui neste caso,
né, que o mandante da procuração, no momento em que o procurador manifestar o consentimento, ele tem que estar no pleno exercício das suas faculdades e da sua vontade para que o procurador possa dar um consentimento válido. Para que o mandato valha, requer-se que seja assinado pelo mandante, então, primeira circunstância, primeira condição, assinado pelo mandante, e, além disso, pelo pároco, pelo pároco ou pelo ordinário do lugar, onde se faz a procuração, ou por sacerdote delegado por um dos dois. Quem são estes dois? Ou o pároco ou o ordinário do lugar, ou ao menos por duas testemunhas, por duas testemunhas, ou então que seja feito por documento autêntico de acordo com o direito civil. Então, estas são as condições para que um mandato tenha a sua validade. Parágrafo 3º. Se o mandante não puder escrever, ou porque não sabe, ou porque não tem condições, anote-se isso no próprio mandato e acrescente-se mais outra testemunha que também assine o escrito. Do contrário, o mandato é nulo. Se o mandante, antes que o procurador contraia em nome dele, revogar o mandato ou cair em amência, o matrimônio é inválido. Então, quer dizer que, no momento em que o procurador manifestar o consentimento, o mandante não pode ter revogado a procuração. E também significa que, no momento em que o procurador manifestar o consentimento, o mandante não pode ter caído em amência. Então, neste caso, né, se for revogado e se o mandante cair em amência, o matrimônio é inválido, mesmo que o procurador ou a outra parte contraente ignore estes fatos, mesmo que não seja do conhecimento do procurador e da outra parte, que no momento em que iria prestar o consentimento, né, a parte mandante tinha caído em amência ou tenha revogado o mandato. Por que isso? Porque o procurador vai manifestar o consentimento da parte mandante. Se a parte mandante, no momento de prestar o consentimento, revogar, significa que o consentimento dado pelo procurador será inválido porque foi revogado, ou que a parte tenha caído em amência. Então, isto significa que a parte mandante, naquele momento, de acordo com o cano 1095, está incapaz para contrair matrimônio. O mandato procuratório. O consentimento matrimonial pode ser prestado pessoalmente ou mediante um procurador que represente e age em nome do contraente. Esta segunda forma pode dar lugar a inconvenientes, até mesmo graves, para o qual o legislador determinou a observância de algumas formalidades. Quais são estas formalidades? O procurador deve ser designado mediante um mandato especial, direto, especificamente para a celebração do matrimônio, com uma pessoa determinada. Um mandato geral, em qual se confia a um procurador a cura e a representação de todos os próprios negócios jurídicos, seria insuficiente. Então, tem que ser uma procuração específica e direta para aquela pessoa. Não pode ser uma procuração geral. A designação do procurador deve ser feita diretamente pelo mandante e não pode ser entregue a outros, ou seja, não pode ser subdelegada a quem recebeu a procuração. O mandato deve ser dado pessoalmente pelo mandatário, o qual não pode ser substituído no seu encargo. Ninguém pode dar pelo mandatário uma procuração, nem mesmo se esta faculdade tenha sido concedida expressamente pelo mandante. E então, para a validade do mandato, deve ser conferido por escrito
um mandato oral não tem validade. O mandato deve ser assinado pessoalmente pelo mandante e pelo pároco ou pelo ordinário do lugar em que foi conferido o mandato, ou por um sacerdote delegado, seja pelo pároco ou pelo ordinário local, e pelo menos por 2 testemunhas. Se o mandante não souber ou não pode assinar, a dificuldade deve ser anotada no próprio mandato e o ato deve ser assinado por uma outra testemunha. Todas estas formalidades são necessárias para a validade. Se o mandante acaba sendo atingido por uma enfermidade mental, tornando-o privado de razão, cano 1095-1, antes que o procurador contraia em seu nome, o mandato não terá validade e o consentimento não existirá. O matrimônio é contraído quando o procurador exprimir o consentimento em nome do mandante e não se requer uma posterior ratificação por parte do demandante para a validade do ato. Então, não requer depois, né, que os dois renovem o consentimento. Para a lícita celebração do matrimônio, por procuração, deve-se obter a devida licença do ordinário local, de acordo com o cano 1071, parágrafo 1º, número 7, o qual, obviamente, a concederá somente se existem motivos graves, né, para que a procuração possa ser dada. Então, quem vai determinar, né, se pode ser por procuração ou não, né, é o ordinário do lugar e em casos graves. Então, não é para qualquer gracinha ou para qualquer capricho das partes, né, nomearem um procurador para manifestar o seu consentimento. É necessário que existam motivos graves para que o matrimônio seja celebrado através de procuração. E então, nós temos o cano 1106, o matrimônio com a participação de um intérprete, né? Pode-se contrair matrimônio por meio de intérprete. O pároco, porém, não assista a esse matrimônio, a não ser que lhe conste da fidelidade do intérprete. Então, vamos ver um pouco sobre estas questões. Pode acontecer que os dois contraentes falem línguas diversas, ou que a sua língua seja ignorada pelo ministro sagrado, que assiste ao matrimônio, ou pelas testemunhas. Coloco também a presença de um intérprete de Libras para o caso de surdos mudos. Neste caso, se pode recorrer a um intérprete que ajude a entender a língua que naquele momento está sendo ignorada, ou por um dos dois contraentes, ou pelo próprio ministro sagrado. Não é necessário nenhum mandato da parte dos contraentes. O intérprete não é um procurador, nem se prescrevem condições, formalidades ou particulares qualificações. A tarefa do intérprete é somente para traduzir as perguntas do ministro e as respostas dos contraentes. E então, por fim, nós terminamos o capítulo 4 do consentimento matrimonial, com o cânon 1107, que é uma presunção sobre o consentimento. O que diz aqui? Embora o matrimônio tenha sido contraído invalidamente, e aqui coloca as causas, contraído invalidamente, por que circunstâncias? Por causa de algum impedimento, ou seja, um dos 12 impedimentos, ou por falta de forma, ou seja, se tinha um impedimento ou se houve um defeito de forma, né, presume-se que o consentimento dado persevere. Ou seja, o consentimento pode ter sido válido sim, mesmo tendo um impedimento dirimente ou um defeito de forma canônica, até que venha constar a sua revogação. Por que isso? Porque o matrimônio, no cânon 1060, goza do favor do direito. Então, se o matrimônio nulo, por causa de um dos 12 impedimentos dirimentes, ou por causa de forma canônica é o que nós vamos ver a partir do capítulo 5 da forma da celebração do matrimônio. Então, existindo um desses 12 impedimentos ou um defeito de forma,
não significa que o consentimento não tenha sido dado. E não significa que ele não persevere até este momento. A não ser, é claro, que este consentimento, posteriormente, tenha sido revogado. Nestes casos aqui, é quando se pode, por exemplo, a sanação radical, né, ou a renovação simples dos votos. Né? Então, nesses casos aqui, ou seja, o matrimônio permanece, né, mas o consentimento permanece, mas o matrimônio tenha sido inválido por causa de algum impedimento ou por defeito de forma canônica. Então, eles podem ou renovar os votos ou pedir a sanação radical do matrimônio. Então, o consentimento prestado validamente não pode cessar pela simples vontade dos cônjuges. É um consentimento moralmente e juridicamente irrevogável. Mas, se o matrimônio nasceu inválido por causa de um impedimento dirimente ou defeito de forma canônica, o consentimento pode ser revogado. É claro que isto tudo precisa se passar por um processo de nulidade matrimonial. Nesse sentido, a lei canônica estabelece uma presunção de direito, ou seja, um consentimento matrimonial prestado na sua integridade é válido por si mesmo, não afetado por algum vício ou carência, se presume que perdure na sua validade até que se conste da sua efetiva revogação. Esta é uma presunção que torna possível a convalidação do matrimônio nulo pelos motivos mencionados. E aí poderemos olhar o cânon 1159, 1161 e 1163, parágrafo 1º. E assim, então, nós concluímos o capítulo 4 sobre o consentimento matrimonial e a próxima aula iniciamos a partir do cânon 1108 até o cânon 1123 sobre a forma da celebração do matrimônio.